Olá, bem-vindo ao canal da Brasil Detectores no YouTube. Hoje vamos começar uma série aí sobre detectores de metais, falando sobre discriminação. A discriminação, geralmente, ela é muito usada nos detectores da categoria hobby, né? Alguns detectores da categoria garimpo têm discriminação, mas não são tão evoluídos, né? Como os da categoria hobby. Também os detectores da categoria tesouro, eles também não têm muita discriminação devido a detectar os objetos muito fundo, né? E às vezes não dá para se utilizar aí a discriminação. E outra coisa, como os detectores de tesouro, a maioria procura-se ouro, né? A não ser que seja na área de relíquias, né? Porque tem relíquias de ferro. Mas se você está na área de tesouro e está procurando ouro, então quase não se tem muita discriminação, devido ao quê? Porque antigamente os detectores de tesouro tinham discriminação, mas houve-se um comentário que estava perdendo vários tesouros devido ao ouro estar dentro da panela de ferro. Então, por causa do ouro estar dentro da panela de ferro, o detector perdia esse ouro, porque o detector pega a primeira parte do metal que ele vai estar refletindo. Ele está refletindo aí a panela de ferro, então com isso se perdia. Então hoje quase não tem discriminação os detectores de tesouro devido a isso. Então você tem que cavar, praticamente parecido com os detectores de garimpo, né? Eu mesmo, alguns detectores que eu trabalho tem discriminação, pouca, mas tem, mas eu nem utilizo. Eu prefiro trabalhar com o som no ouvido, porque alguns detectores produzem sons diferentes. Alguns têm 3, 4, até 5 sons diferentes para você detectar o objeto. Isso, vamos continuar aí falando sobre a parte de discriminação nos detectores de metal. Então, os detectores que têm aí a melhor gama de discriminação são os detectores da categoria hobby, né? Então, esses detectores, eles trabalham em locais de muito lixo. Então, devido a vários lixos, né, com vários tipos de ferro, latinhas e outras formas, né, então esses detectores têm aí uma gama bem alta de discriminação, né? E as discriminação, isso depende dos detectores da marca, eles são mostrados por pontos na tela ou por números, né? A discriminação. Lembre-se, a discriminação ela faz simplesmente mostrar, né, pro detectorista qual objeto aproximado, não é exato, tá? Qual objeto aproximado está sendo detectado. Então ele tem, às vezes alguns têm um desenho na tela e tem um ponto, então mais ou menos naquele ponto onde ele sinaliza, mais ou menos o objeto detectado está naquela posição, que pode ser um cobre, pode ser um alumínio, pode ser um ouro, pode ser natureza férrea, tá? Alguns apresentam números, então tem números abaixo de 40 são objetos ferro, tá? E números acima de 40 são objetos não ferro. Mas tem que prestar muita atenção que às vezes varia muito de marca, né? Isso eu estou falando de um modo geral, mas pode ter algumas marcas que isso pode mudar. Então você não pode confundir aí a discriminação com a função NOT, né? Alguns detectores a função chama ELIN. Tá? A discriminação ele apresenta números ou ponto que referencia a tal objeto, né? Dando uma probabilidade de ser tal objeto que está sendo detectado. E a função ELIN ou NOT, ela tem a função de eliminar o som daquele objeto marcado. Por isso que os detectores eles têm pontos ou números. Então vamos supor que um objeto alumínio, né, detecta
aí ele apresenta número 52, ou lá no ponto lá do desenho mostrando que é uma aba de alumínio. Então naquele ponto, se você apertar o botão ELIM ou a função NOT, dependendo do tipo de detector, ele automaticamente vai eliminar aquele número ou aquele ponto de discriminação. Então toda vez que houver algum objeto que apresentar aquele número ou aquele ponto de discriminação, o som não vai ser emitido. Então esta é a função NOT ou ELIM da discriminação, tá ok? Continuando sobre a discriminação, ela depende muito, como eu falei antes, depende da sensibilidade. Então, para você ter uma boa discriminação, você tem que ter aí uma boa regulagem na sensibilidade. Então, se você está numa área muito contaminada de lixo ou está trabalhando aí na área do mar, então você tem que regular a sensibilidade para você ter melhores resultados com a discriminação. Uma coisa importante aí na parte de praia, quando você está usando um discriminador na parte de praia, né, principalmente ali onde você vai na parte molhada ou não molhada, isso atrapalha muito o detector, porque ou você fica na parte molhada ou você fica na parte seca, tá? Porque isso pode trazer erros e você pode perder aí alguns objetos de ouro por causa desses erros, né? Por isso é importante você ou estar na água ou estar fora da água salgada. Ou você fica só ali naquela parte molhada ou você só fica na parte seca, tá? Para o detector ter um bom resultado. Porque se você trabalhar numa linha onde que você vem para cá, tá na parte seca, e você passa para lá, tá na parte molhada, isso o detector não trabalha corretamente. E também aquelas pessoas que estão trabalhando com a bobina dentro d'água, numa água salgada, né? É importante que ele mantenha uma certa altura constante. Serve também para todas as áreas, tanto para seco como molhado. Você tem que ter uma altura constante e não pode ficar levantando e abaixando a bobina, né? Principalmente na água do mar, tá certo? Porque o detector pode entender mal esse balançar, porque lembra que eu falei para você, se você assistir outros vídeos anteriores, que o balanço de solo, alguns detectores, só de você começar a bombear, ele entende que você está balanceando ele com o solo. Então por isso que você não pode ficar andando com o detector como se estivesse bombeando. Então você tem que manter uma altura constante para você ter um bom resultado, porque se você tiver tanto no seco como no molhado, principalmente água salgada, que é o mais crítico, se você ficar balançando muito o detector para cima e para baixo, ele vai dar detectar algo irregular ou detectar sinais falsos por causa de você estar fazendo isso. Então permaneça a uma altura constante que você vai ter melhores resultados. Então tá aí, sobre a discriminação, ela é uma parte muito alta, assim, tem vários detectores, né? Depende do detector, tem mais discriminação, outros tem menos, tá certo? Então os detectores que têm mais probabilidade de ter uma boa discriminação são os detectores da categoria Hobby. Se você quiser saber mais aí sobre a discriminação dos detectores, pode nos procurar. Visite o site da Brasil Detectores, lá na linha Home, tem lá um link onde fala sobre detectores de metais e você vai aprender muito mais aí sobre discriminação. Essa é uma parte simples que eu estou passando para vocês, lembrando aí que a discriminação ela é muito útil em área de lixo. Se você está trabalhando na área de minério, é bom você não utilizar a discriminação ou usar ela em zero, né? Porque os detectores têm essa função de você usar ela zero. Vai estar discriminando, mas deixando o detector livre aí para poder detectar com o máximo de profundidade. Ok? Até a próxima.